O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja flamejante quando João tropeçou na calçada irregular do bairro Alto, o coração martelando como se fosse explodir. Ele viu António pela primeira vez ali, debruçado sobre o capô de um carro antigo, as mãos sujas de graxa contrastando com a determinação feroz em seu rosto marcado pelo sol. Em segundos, João soube, era ele, o homem que poderia salvar sua alma fragmentada, ou destruí-la de vez. João não era de impulsos tolos, mas naquela tarde abafada de verão, com o eco das risadas distantes dos turistas misturando-se ao fado melancólico que vazava de uma janela próxima, ele se aproximou sem hesitar. Por favor, murmurou, a voz tremendo como uma corda de viola desafinada, seja meu namorado. Eu imploro. Você não entende o quanto eu preciso disso agora. António ergueu os olhos castanhos, profundos como o Tejo ao entardecer, e por um instante o mundo parou, um mecânico comum, ou assim parecia, diante de um pedido que poderia mudar tudo. António piscou, limpando as mãos num pano encardido, o cheiro de óleo e metal preenchendo o ar úmido. Ele era um homem de poucas palavras, moldado pelas ruas estreitas de Lisboa, onde o passado colonial ainda sussurrava nas fachadas das casas antigas. Aos 32 anos, com ombros largos de quem consertava motores rebeldes há uma década, António vivia numa pensão modesta no Chiado, fingindo uma rotina de sobrevivência que mascarava camadas de segredos. O que diabos é isso? Respondeu ele, a voz rouca carregada de incredulidade, mas com um traço de curiosidade que João agarrou como um salva-vidas. João, com 25 anos recém-completados, era um ilustrador freelance cujos sonhos se dissolviam em noites de insônia e rejeições familiares. Filho de um farmacêutico conservador de Coimbra, ele havia fugido para a capital em busca de ar para respirar, mas o peso das expectativas o sufocava. Seus pais, devotos católicos, viam sua orientação como uma mancha indelével, um pecado que eles tentavam exorcizar com silêncios gélidos e visitas surpresa. Você é meu filho, mas isso... Isso não pode ser, dissera o pai na última ligação, as palavras cortando como lâminas. Agora, parado ali, com o coração exposto, João sentia o pânico subir, ele precisava de alguém para enfrentar o mundo, para provar que seu amor não era uma aberração. Eu sei que sou louco, continuou João, os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas, mas eu te vi aqui, semana após semana, consertando o que está quebrado. E eu? Eu estou quebrado. Minha família vai me deserdar se eu não aparecer com alguém no casamento da minha irmã no mês que vem. Alguém que me faça sentir normal. As palavras saíam em torrente, misturando-se ao burburinho da rua, um grupo de amigos rindo num café ao lado, o tilintar de copos de vinho verde. António franziu o senho, sentindo um aperto no peito que não esperava. Ele conhecia o sabor da solidão, o veneno lento da rejeição, não da família, mas de um mundo que o rotulava como o cara bruto que não serve para nada além de parafusos. Olha, rapaz, disse António, endireitando-se e fechando o capô com um baque surdo, eu não sou ator de novela. Sou só um mecânico que mal tem tempo para o jantar. Vai por mim, encontra outro para esse teatro. Mas enquanto falava, seus olhos traíam, eles demoraram-se nos lábios trêmulos de João, na curva vulnerável de seu pescoço, num jeito de inclinar a cabeça que evocava memórias antigas. António havia saído do armário aos 20, numa briga feia com o pai pescador no Algarve, e desde então construíra muralhas altas. Seus relacionamentos eram curtos, superficiais, como peças de reposição que não duravam. E agora, esse estranho com um pedido desesperado batia à porta. João não recuou. Ele deu um passo à frente, o perfume leve de lavanda de sua colonia misturando-se ao óleo de motor. Não é teatro. É real. Eu te pagaria, se precisasse. Mas não é isso. É que... Você parece forte o suficiente para aguentar o furacão que é a minha vida. O sol mergulhava mais baixo, lançando sombras longas nas paredes cobertas de azulejos azuis e brancos, símbolos de uma Portugal que outrora navegava oceanos, mas agora lutava com suas próprias correntes internas. António riu, um som baixo e amargo, mas algo nele cedeu, talvez a fadiga de fingir, ou o eco de sua própria juventude perdida. Vem cá amanhã, murmurou por fim, anotando um número num pedaço de papel rasgado. Vamos conversar. Mas sem promessas, entendeu? E nada de implorar mais. João pegou o papel como se fosse um tesouro, o coração acelerado num ritmo que ele não sentia desde os primeiros beijos escondidos nos jardins de Belém. Enquanto se afastava, o bairro alto pulsava ao seu redor, músicos de rua tocando guitarra portuguesa, casais heterossexuais de mãos dadas, e aqui e ali, olhares furtivos entre homens que sabiam o custo de ser autêntico. Ele não sabia que António, ao observá-lo partir, apertava o punho contra o peito, onde batia não só um coração comum, mas o peso de uma herança que poderia comprar metade de Lisboa. Naquela noite, João deitou-se em seu apartamento minúsculo no Martim Muniz, o multicultural bairro onde imigrantes e locais teciam uma tapeçaria de vozes.
Ele rabiscava esboços febris em seu caderno, António com ferramentas nas mãos, mas olhos suaves, António rindo num jantar familiar imaginário. O telefone vibrou, uma mensagem da mãe: volte para casa, filho. Isso passa. Ele apagou sem responder, o peito doendo como uma ferida aberta. Do outro lado da cidade, António, em sua oficina improvisada num beco do cais do Sodré, limpava as ferramentas com movimentos ritmados, mas a mente longe. Ele pensara em contar tudo ali mesmo, mas o medo paralisara. Aos 18, herdara uma fortuna de um tio excêntrico, inventor de patentes que explodiram em valor com a bolha tech europeia. Milhões em contas suíças, propriedades disfarçadas, mas ele escolhera a graxa e o suor para se sentir vivo, não um troféu para caçadores de fortunas. No dia seguinte, o ar estava carregado de umidade, prenúncio de chuva. João chegou cedo, o estômago revirando. António estava lá, de macacão sarrado, consertando uma vespa enferrujada. Então, o que te faz pensar que eu sou o cara certo? Perguntou ele, sem preâmbulos, convidando João para sentar num banquinho improvisado. As palavras fluíram, as noites em que João se sentia invisível nos bares gays do Príncipe Real, onde olhares superficiais mascaravam solidão, a pressão do casamento da irmã, um evento que reuniria tios, primos e o fantasma de uma normalidade que ele nunca tivera. Eu só preciso de um braço ao redor dos meus ombros, de alguém que me olhe como se eu valesse a pena, confessou João, a voz embargada. António ouvia, o rosto impassível, mas por dentro uma tempestade se formava. Ele se lembrava de seu primeiro namorado, um artista falido que o abandonara ao descobrir a verdade, não por amor, mas por ganância. Eu entendo mais do que você pensa, admitiu ele, surpreendendo a si mesmo. Mas fingir? Isso é perigoso. Pode machucar mais do que ajudar. Ainda assim, quando João ergueu os olhos suplicantes, António cedeu um pouco mais. Tudo bem. Um mês. Como amigos. Ou o que for. Mas regras, nada de família ainda, e se acabar, acaba limpo. Assim começou o improvável pacto, entre o cheiro de café forte de uma pastelaria próxima e o rumor do elétrico 28 subindo a colina. Eles passearam pelo Rocio, conversando sobre tudo e nada, o fado que António ouvia escondido, as ilustrações de João inspiradas em contos de Eça de Queiroz. Risos surgiram, tímidos no início, como brotos após a chuva. João sentiu um calor novo, não só alívio, mas algo mais profundo, atração, talvez, pelo jeito quieto de António, pela forma como ele consertava não só carros, mas silêncios quebrados. Mas as sombras já se insinuavam. Naquela semana, um cliente rico da oficina, um banqueiro do Barro Alto, reconheceu António e sussurrou para um amigo, aquele ali. Ele é mais do que parece. Cuidado com o que deseja. O boato, como névoa do Tejo, começou a se espalhar. João, alheio, planejava o próximo passo, sonhando com um futuro onde o amor não fosse uma barganha, mas uma ponte sobre abismos. Enquanto isso, António olhava para o horizonte de Lisboa, as 7 colinas guardando segredos tão antigos quanto os seus, e se perguntava se valia a pena arriscar o coração por um rapaz que implorara por salvação. Os dias se entrelaçaram como as ruas labirínticas da Alfama. João levava almoços para a oficina, sandes de bacalhau que ele preparava com mãos trêmulas, e António retribuía com passeios ao pôr do sol no mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Você já pensou em fugir disto tudo? Perguntou João uma noite, encostado na grade, o vento salgado do rio bagunçando seus cabelos. António hesitou, os dedos tamborilando no metal frio. Fugir. Eu já fugi uma vez. De um lugar onde o dinheiro comprava tudo, menos paz. Ele não elaborou, mas João sentiu o peso não dito, como uma peça solta no motor. A atração crescia, sutil mas inexorável. Um toque acidental na mão ao passar o sal numa tasca escondida, um olhar prolongado durante uma dança improvisada ao som de um acordeão de rua. João, que sempre se sentira à margem, descobria em António uma âncora, não perfeita, mas real. Mas o conflito familiar se aproximava como uma frente fria. Uma carta chegou, o casamento é em 3 semanas. Traga alguém decente, ou não venha. João amassou o papel, o pânico retornando. Eu preciso te apresentar a eles, disse António, os olhos implorando novamente. António congelou. Apresentar. Isso significava exposição, perguntas, o risco de o véu cair. Ainda não, respondeu, a voz tensa. Dá tempo. Mas o tempo era um luxo que eles não tinham. Naquela noite, sozinho em sua pensão, António abriu um cofre escondido, extratos bancários, títulos de propriedades em Sintra, e pela primeira vez em anos, considerou revelar tudo. Ele é diferente, murmurou para o espelho rachado. Ou é só mais um iludido? Enquanto isso, no submundo de Lisboa,
o boato ganhava pernas. Um ex-namorado de António, ciumento e bebado num bar do Cais do Sodré, confidenciou a um amigo comum, aquele mecânico. Ele é herdeiro de uma montanha de ouro. Mas odeia quem sabe. O amigo, um repórter de fofocas sociais, anotou mentalmente, os olhos brilhando com a promessa de uma manchete. A roda do destino girava, e João, caminhando de volta para casa sob a lua cheia que banhava o castelo de São Jorge, sentia apenas o formigamento de um amor nascente, sem saber das sombras que se aproximavam. A chuva caiu de repente, como lágrimas de um céu sobrecarregado, transformando as ruas de Lisboa em rios reluzentes. João e António corriam para se abrigar debaixo de um toldo numa esplanada do Chiado, rindo como crianças apesar do dilúvio. Vê. Até o tempo conspira contra nós, brincou João, sacudindo a água do casaco. António sorriu, um raro vislumbre de leveza, e por um momento, o mundo pareceu simples, dois homens compartilhando um guarda-chuva imaginário contra as tormentas da vida. Mas a leveza era frágil. Naquela tarde, enquanto esperavam a chuva passar com cafés quentes, o telefone de João tocou. Era a irmã, voz animada mas afiada. Mãe está preocupada, João. Quem é esse amigo que você mencionou? Não me diga que é mais um daqueles tipos. A linha estalou com o silêncio carregado, e João sentiu o estômago revirar. Ele é perfeito, Ana. Forte, honesto. Você vai adorar. Desligou, o rosto pálido, e olhou para António como se ele fosse a única âncora no mar revolto. Minha família, explicou João, a voz baixa. Eles acham que ser gay é uma fase, uma fraqueza. No casamento, vai ser um circo de olhares e sussurros. Eu preciso que você venha, que finja ser nós. António assentiu devagar, mas por dentro o pânico crescia. O casamento era em Cascais, a meia hora de Lisboa, num hotel à beira-mar onde a elite portuguesa exibia suas fachadas impecáveis. Ir lá significava arriscar tudo, não só o segredo, mas o frágil equilíbrio que ele construíra. Eu vou, disse por fim, surpreendendo-os ambos. Mas só se formos de verdade. Nada de fingimento. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las, e o ar entre eles crepitou com possibilidade. João tocou sua mão, um gesto hesitante que enviou faíscas pela espinha de ambos. De verdade? Como? Namorados. António não respondeu com palavras, mas com um aperto firme, selando um pacto silencioso sob a chuva que agora tamborilava como aplausos. Os dias seguintes foram um vórtice de preparação e proximidade. João levou António para seu estúdio no bairro Alto, um sótão bagunçado com telas e lápis espalhados, onde o cheiro de tinta fresca misturava-se ao de livros velhos. Aqui é onde eu me escondo, confessou João, mostrando esboços de casais entrelaçados, inspirados em lendas lisboetas de amores proibidos. António, desajeitado entre as artes, pegou um lápis e rabiscou uma linha tosca, um carro estilizado com asas. Eu não sou artista, mas conserto sonhos quebrados. Riram, e o riso evoluiu para conversas profundas. António falou de sua infância no Sul, pescando com o pai que nunca entendera seu filho diferente. João dividiu as noites em que se sentia um fantasma na própria pele. A atração se intensificava, tecendo laços invisíveis. Numa noite, passeando pelo Jardim da Estrela, sob as luzes suaves das lanternas, João parou e virou-se para António. Obrigado por não fugir de mim. Seus lábios se roçaram num beijo tímido, o primeiro, doce como madalena fresca, carregado de promessas. António retribuiu, o coração acelerado, sentindo o mundo encolher para aquele instante. Mas mesmo no êxtase, o segredo pesava como chumbo em seu peito. Enquanto isso, as fissuras apareciam. O repórter, Tomás, um homem esguio com olhos de raposa, começou a cavar. Ele visitou a oficina de António, fingindo interesse num concerto, mas fazendo perguntas veladas. Ouvi dizer que você tem contatos altos, hein? Herança de família. António dispensou com um grunhido, mas o suor frio escorria por suas costas. Tomás saiu, anotando em seu bloco, António Mendes, mecânico ou magnata disfarçado. Fonte anônima sugere fortuna oculta. João, imerso no novo romance, ignorava os sinais. Ele planejava o figurino para o casamento, ternos coordenados, gravatas em tons de azul tejo, sonhando com aceitação. Mas uma ligação noturna da mãe o abalou. Se trouxer esse homem, prepare-se para o pior. Nós te amamos, mas não isso. Lágrimas quentes rolaram, e João correu para os braços de António, que o acolheu sem perguntas, murmurando palavras de conforto em dialeto alentejano, suave como oliveiras antigas. O clímax da semana veio numa festa improvisada no Terreiro do Paço, onde artistas de rua celebravam o orgulho LGBTQ+, com bandeiras arco-íris tremulando ao vento. João arrastou António, animado.
Vamos dançar. Mostra ao mundo que não temos vergonha. Pela primeira vez, António se permitiu, girando ao som de eletrónica misturada com fado moderno, corpos colados na multidão diversa. Risos, suor, liberdade. Mas no canto, Tomás observava, câmara escondida, capturando mecânico misterioso em momentos íntimos. Isso vai ser ouro, pensou ele, enviando as fotos para um contato na imprensa sensacionalista. De volta à pensão de António, o afterglow era doce. Deitados na cama estreita, conversas fluíam como vinho do Douro. Eu nunca pensei que um pedido maluco levasse a isso, sussurrou João, traçando padrões no peito de António. Você me faz sentir visto. António engoliu em seco, o segredo queimando na garganta. E se eu te dissesse que há mais em mim do que graxa e ferramentas? João ergueu-se nos cotovelos, olhos curiosos. Então me conte. Eu aguento. Mas António hesitou, o medo de perder o que mal começara o paralisando. Em vez disso, ele beijou João com urgência, adiando o inevitável. Lá fora, Lisboa dormia sob estrelas indiferentes, alheia ao furacão que se formava. No dia seguinte, o primeiro golpe veio, uma mensagem anônima no celular de João, uma foto granulada deles dançando, com legenda, cuidado com o mecânico. Ele não é quem parece. Dinheiro sujo. João riu, achando brincadeira, mas a semente da dúvida foi plantada. A viagem para Cascais se aproximava, e com ela, a tensão. António decidiu, contaria tudo no caminho, num carro alugado serpenteante pela costa. Mas o destino interveio. Tomás publicou um artigo vago no blog de fofocas, O Enigma do Mecânico Gay, Fortuna Escondida ou Fraude. Sem nomes, mas detalhes suficientes para que amigos comuns ligassem os pontos. Um telefonema para a oficina. Ei, António, é verdade. Você é rico. Ele desligou, furioso, correndo para encontrar João. João esperava no estúdio, o rosto iluminado por uma tela. Olha isso. Alguém postou sobre um cara como você. Diz que ele finge ser pobre para atrair. Parou, os olhos se arregalando ao ver a expressão de António. É você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar distante de uma torneira. António assentiu, a voz rouca, sim. Eu escondi porque o mundo me caça pelo que tenho, não pelo que sou. João recuou, o coração partido entre traição e compreensão. Você mentiu. Desde o início. Eu implorei por honestidade, e você? A briga explodiu como uma tempestade atlântica, acusações voando, lágrimas misturando-se a gritos. Eu te protegi, berrou António. Do mesmo jeito que você me implorou por salvação. João saiu correndo para a rua, a chuva voltando a cair, lavando as ilusões. Sozinho no bairro alto, ele se perguntou se o amor poderia sobreviver a segredos tão profundos quanto os alicerces de Lisboa. As ondas de Cascais quebravam furiosas contra as rochas, e quando o tumulto no peito de João enquanto ele dirigia sozinho pela marginal, o carro alugado rangendo nas curvas. O casamento da irmã era dali a 2 dias, e o vazio ao seu lado, onde António deveria estar, era uma ferida aberta. Ele havia passado a noite anterior vagando pelas ruas molhadas de Lisboa, o celular silencioso exceto por mensagens ignoradas da família. Porque você não me contou, repetia em lobos mentais, a traição se misturando à atração que ainda queimava. António, por sua vez, afundara-se na oficina, desmontando o motor com fúria cega, as mãos sangrando de cortes negligenciados. O artigo de Tomás havia viralizado em círculos pequenos, não uma bomba, mas um estupim. Clientes curiosos ligavam, ex-amigos mandavam parabéns sarcásticos, então o pobrezinho virou príncipe. Ele bloqueara todos, mas o dano estava feito. Pela primeira vez, considerava abandonar a fachada, talvez João tivesse razão, a honestidade era o único conserto duradouro. No hotel em Cascais, o ar salgado misturava-se ao perfume de jasmins no jardim, onde a família de João se reunia para ensaios. A mãe, Dona Maria, com seu rosário apertado na mão, abraçou o filho com rigidez. Onde está ele? Seu companheiro. João forçou um sorriso, a mentira azedando na boca. Vem amanhã. Problemas de carro. Ana, a noiva radiante num vestido de renda, puxou de lado. Ele é de verdade, né? Não outra ilusão. João assentiu, mas por dentro desmoronava. Sem António, o plano ruía, expondo-o à misericórdia dos olhares julgadores. Enquanto isso, em Lisboa, António tomava uma decisão impulsiva. Ele vestiu um terno guardado há anos, linho italiano, cortesia de sua vida dupla, e dirigiu para Cascais ao amanhecer, o sol nascendo como uma promessa frágil sobre o Atlântico. Parou no mirador da Boca do Inferno, as falésias rugindo abaixo, e ligou para João.
Eu errei. Deixe-me explicar. Estou a caminho. A voz de João, fria como a brisa marinha, tarde demais. Mas... venha. Pelo menos para eu te odiar pessoalmente. O reencontro foi no lobby do hotel, sob o lustre de cristal que piscava como estrelas falsas. João, de calça jeans e camisa amarrotada, parecia menor, vulnerável. António aproximou-se, o terno impecável contrastando com sua expressão atormentada. Eu não menti sobre nós. Só sobre o dinheiro. Meu tio deixou tudo quando morreu, patentes, investimentos. Eu fugi porque os relacionamentos viravam transações. Você me pediu sem saber. Foi puro. João cruzou os braços, mas os olhos traíam o anseio. Puro. Eu me abri, e você se escondeu atrás de graxa. Como eu confio agora. A conversa se estendeu para o jardim, bancos de pedra sob pérgolas de buganvílias. António despejou tudo, a herança aos 18, a mudança para Lisboa para ser normal, os corações partidos por quem via cifrões nos seus olhos. Eu te vi implorando, e pensei, finalmente, alguém que quer o homem, não o mito. Lágrimas escorreram pelo rosto de João, misturando raiva e alívio. Eu te quero sim. Mas o medo. Ele nos separa. Um toque hesitante, mão na mão, e o mundo pausou, o mar ao fundo cantando uma canção de perdão. Mas o conflito familiar irrompeu como uma onda traiçoeira. Durante o ensaio do jantar, Dona Maria avistou-os do terraço, sussurrando para o marido, olha aquilo. 2 homens. E esse parece rico. O que estamos criando? O pai de João, o farmacêutico rígido, franziu o senho, mas Ana interveio, deixem eles em paz. É o século XXI. Ainda assim, os sussurros se espalharam entre tios e primos, um veneno sutil de preconceito enraizado em tradições católicas e medos antigos. Naquela noite, no quarto de hotel com vista para o oceano, João e António confrontaram as rachaduras. Minha família me vê como ovelha negra, confessou João, deitado ao lado de António, o espaço entre eles carregado de tensão não resolvida. E você, com seu segredo, me faz sentir como uma peça num jogo. António virou-se, traçando o contorno do rosto de João à luz da lua. Então vamos jogar limpo. Amanhã, no casamento, eu sou só eu. Sem máscaras. O beijo que se seguiu foi feroz, uma batalha de línguas e almas, selando uma trégua frágil. O dia do casamento amanheceu radioso, o sol dançando nas águas de Cascais como diamantes espalhados. João e António entraram no salão de mãos dadas, o terno de António atraindo olhares curiosos. Quem é ele? Murmuravam os convidados. Dona Maria apertou o braço do filho, sussurrando, ele parece deslocado. De onde veio? João ergueu o queixo, do meu coração, mãe. A cerimônia fluiu com votos doces e lágrimas felizes, mas a tensão pairava como névoa matinal. Durante o banquete, o golpe veio. Tomás, convidado por um primo distante, aproximou-se com um sorriso viprino, celular na mão. António Mendes. Ou devo dizer, o herdeiro misterioso. Adorei o artigo, mas a história real é ainda melhor. Ele mostrou uma foto recente, deles no Miradouro, com legenda, romance fake ou fortuna em jogo. O salão pareceu encolher. O pai de João, ouvindo o burburinho, levantou-se. O que é isso? Você está usando meu filho por pena. O caos explodiu. Pratos tilintaram, vozes se ergueram. Ana gritou para os garçons acalmarem, mas Dona Maria desabou em soluços, eu sabia. É tudo uma farsa. João ficou paralisado, o mundo girando, enquanto António enfrentava o repórter, saia daqui. Isso não é notícia, é vida. Um empurrão, um grito, e Tomás caiu, derrubando taças. A família se dividiu, alguns defendendo João, outros condenando o intruso rico. João arrastou António para fora, para a praia ao entardecer, ondas lambendo a areia como línguas acusadoras. Você trouxe isso para cima de nós, gritou João, o vento levando suas palavras. Seu segredo nos destruiu. António caiu de joelhos na areia úmida. Eu te amo, João. Mais do que o dinheiro, mais do que o medo. Me perdoa. As palavras pairaram, cruas e verdadeiras. João hesitou, o coração dividido entre o abismo e a ponte estendida. Horas se passaram em silêncio salgado, o sol mergulhando no horizonte. Finalmente, João estendeu a mão. Eu também te amo. Mas precisamos lutar juntos agora. Eles se abraçaram, o mar testemunhando, enquanto atrás, no hotel, a família lidava com o escândalo, alguns se afastando, outros, como Ana, aproximando-se.
O primeiro passo para a cura fora dado, mas o caminho era íngreme como as colinas de Lisboa. De volta à cidade, os dias pós-casamento foram um turbilhão de aftermath. O artigo de Tomás ganhou tração, mas António, pela primeira vez, não se escondeu. Ele deu uma entrevista curta a um jornal respeitável. Sim, sou rico. Mas sou gay, sou mecânico, sou homem. E amo sem condições. As reações foram mistas, atas online cuspiam veneno, mas aliados erguiam vozes de apoio, transformando o escândalo em conversa sobre aceitação. João, ao seu lado, enfrentava a família. Uma visita tensa a Coimbra, onde Dona Maria, com olhos inchados, disse: "Eu te criei para ser forte, não para mentir." Mas ao ver o brilho genuíno nos olhos do filho, amoleceu: "Se ele te faz feliz." Tentei entender. Não era perdão total, mas um começo, frágil como cerâmica de vista alegre. Lisboa acordava com um manto de neblina, o Tejo envolto em véus cinzentos que espelhavam a alma de João. 2 semanas após o caos de Cascais, ele e António navegavam águas turvas, o amor os unia, mas as cicatrizes sangravam. João havia perdido freelance por boicotes velados, clientes conservadores cancelando, sussurrando sobre o escândalo gay, enquanto António via sua oficina lotada de curiosos, alguns solidários, outros caçando autógrafos como se ele fosse celebridade. "Eu sinto falta da simplicidade", confessou João numa manhã chuvosa, encostados na janela do apartamento dele no Martim Muniz, o aroma de pastéis de nata subindo da padaria abaixo. Antes, era só implorar. Agora, o mundo nos julga. António, com uma xícara fumegante nas mãos calejadas, apertou seu ombro. A simplicidade era ilusão. Isso é real, nós, lutando. Mas por dentro, dúvida roía, e se o dinheiro, agora exposto, envenenasse o que restava? O conflito escalou com uma reviravolta inesperada. Uma carta chegou para António, de um advogado em Genebra. Seu tio, em testamento recém-aberto, havia deixado uma cláusula oculta. Para herdar o grosso da fortuna, ele precisava estabelecer uma família estável, interpretado como casamento ou união civil. "Eles querem netos ou legitimidade", riu amargamente António, mostrando o papel a João. Ironia, o tio que me ensinou a ser livre agora me acorrenta. João sentiu o chão sumir. Casamento. Nós mal sobrevivemos a um fingido. Mas o brilho em seus olhos traía esperança, uma chance de oficializar, de desafiar os fantasmas. E se não for fingimento? E se for nós, de verdade? António recuou, o pânico antigo ressurgindo. "Meu mundo te engoliria. Você viraria alvo de fofoqueiros, da família que me rejeitou." A discussão se inflamou, palavras como faíscas, João acusando covardia, António temendo perda. Enquanto isso, sombras externas se aproximavam. Tomás, sedento por redenção após o artigo polêmico, contatou Dona Maria anonimamente: "Seu filho está em perigo. O namorado é manipulador, usando riqueza para controlá-lo." A semente do medo germinou, ela ligou para João, voz trêmula: "Volte para casa. Esse homem. Ele não é para você." João desligou em fúria, mas a dúvida infiltrou-se, alimentada por noites insones onde ele se perguntava se o amor era suficiente contra o peso do mundo. O ápice veio numa noite de tempestade, trovões e quando pelas 7 colinas. António, impulsionado por desespero, levou João a Sintra, sua propriedade escondida, um palácio neogótico nas montanhas, herança do tio, com torres espiralando como sonhos febris. "Veja quem eu sou de verdade", disse, abrindo os portões de ferro forjado. O lugar era um labirinto de salas com tapeçarias renascentistas, jardins de camélias onde poetas como Camões outrora passeavam. João vagou, assombrado: "Isso é mágico. Mas por que esconder tanto beleza?" Sentados na biblioteca, sob candelabros de cristal, António confessou mais: "Eu me escondi porque aqui, as pessoas amam o palácio, não o homem. Meu último namorado quis o título, não o toque." Lágrimas caíram, e João, tocado, beijou devagar. "Eu quero o homem. O mecânico, o milionário, o meu." Mas a trégua foi interrompida por um chamado. Ana, em pânico. "Mãe sofreu um ataque de ansiedade. Culpa você e esse circo." Correndo de volta a Lisboa, o carro cortando a noite chuvosa, tensão crepitava. No hospital em Belém, Dona Maria jazia pálida, tubos serpenteando. "Você nos destruiu", murmurou ela ao ver João. "Pela liberdade sua." António esperou fora, mas o pai de João o confrontou no corredor: "Saia da vida dele. Seu dinheiro não compra família." As palavras cortaram fundo, e quando preconceitos enraizados em gerações de silêncio sobre amor não normativo. João emergiu horas depois, exausto. "Ela vai ficar bem, mas..."
Eles me querem longe de você. A escolha pairava, família ou amor. Eles dirigiram em silêncio para o cais do Sodré, o rio negro refletindo luzes tremuluzentes. Eu não posso perder nenhum, disse João por fim. Mas sem você, perco tudo. António parou o carro num pier deserto, o vento uivando. Então lutamos. Pela união, pela verdade. A decisão veio como um raio, eles marcariam a união civil, desafiando cláusulas e julgamentos. Mas o destino torceu novamente. No dia seguinte, um investidor rival do tio descobriu a propriedade e moveu a ação. Fraude na herança, o beneficiário é instável, gay exposto. Papéis voaram, advogados ligaram, ameaçando congelar tudo. António enfrentou a mídia num café lotado do Rocio. Minha vida não é negócio. É amor. A multidão aplaudiu, mas atas online ferviam. Escândalo em Sintra. O playboy gay rouba fortunas. João, vendo a resiliência de António, fortaleceu-se. Ele organizou um evento no Terreiro do Paço, uma leitura de poesias LGBTQ+, com ilustrações suas projetadas nas arcadas. Isso é por nós, disse António, beijando perante amigos e estranhos. A noite foi catártica, vozes e quando versos de Sofia de Melo Brainer sobre mares de aceitação. Mas no fim, uma mensagem de Tomás, agora arrependido, desculpe. Eu vi o amor, não a história. Ajude se quiserem. O capítulo se fechou com uma vitória parcial. O tribunal adiou a ação, dando tempo. Mas o custo emocional pesava. Dona Maria, recuperada, enviou uma carta. Eu rezo por você. Tente perdoar. Um passo, pequeno mas real. João e António, exaustos, deitaram-se no sótão, o corpo entrelaçado como raízes de sobreiro. Sobrevivemos à tempestade, murmurou João. Agora, o arco-íris. Mas sombras persistiam, sussurrando que o pior ainda viria. O outono tingia Lisboa de tons ocre e âmbar, folhas de castanheira caindo como confetes melancólicos nas calçadas do Parque Eduardo VII. João e António, agora noivos oficiais após uma audiência discreta no cartório do Chiado, caminhavam de mãos dadas, o anel simples de prata brilhando ao sol fraco. A união civil fora um ato quieto, testemunhado por Ana e um amigo da oficina, mas carregado de significado, sim contra o mundo, selado com beijos salgados de lágrimas. Entretanto, a paz era ilusória. A ação judicial se arrastava, com depoimentos que expunham a vida de António como um livro aberto, infância no Algarve, como mingau traumático, relacionamentos falidos. Testemunhas hostis pintavam-no como instável, usando sua orientação como munição velada. Ele atrai escândalos, argumentava o advogado rival num tribunal abafado em Lisboa. João assistia, o coração apertado, rabiscando esboços furiosos de justiça cega. Em casa, tensões domésticas emergiam. João, lidando com a exposição, sentia ciúmes sutis do passado de António, quantos mais segredos. Enquanto António lutava com a dependência crescente, eu me sinto um peso. Brigas pequenas viravam furacões, uma discussão sobre finanças, onde João recusava dinheiro sujo, ou noites em que António trabalhava até tarde na oficina, fugindo da pressão. Você ainda se esconde na graxa, acusava João, e António retrucava, e você implora por normalidade que não existe. A família de João, em Coimbra, fervia em ebulição. O pai, após meses de silêncio, ligou, sua mãe está doente de novo. Culpa esse estilo de vida. João viajou sozinho, o trem cortando vinhedos do Douro como veias abertas. No quarto simples da casa familiar, Dona Maria, frágil na cama, segurou sua mão, eu li sobre ele. Rico, mas sofredor como você. Talvez. Deus testa assim. Era o mais próximo de aceitação, mas o pai bloqueava, não traga isso para cá. João saiu dilacerado, ligando para António do terraço, eles estão tentando. Mas dói. De volta, uma reviravolta os uniu, o repórter Tomás, redimido, forneceu provas contra o rival, documentos falsos na ação. Eu errei antes. Agora, equilibro as contas. Com isso, o caso virou, o juiz arquivou, declarando a herança intacta. A vitória explodiu em celebração, jantar no Time Out Market, com amigos brindando vinho do Alentejo. Pelos amores que resistem, tostou Ana, abraçando João. Mas no meio da euforia, um envelope anónimo chegou à oficina, fotos de António com um ex, datadas de meses antes. Ele te traiu. Acaba agora. João confrontou, olhos flamejantes, é verdade. António, pálido, negou, antigas. Eu estava perdido, antes de você. Mas a semente da desconfiança brotou, alimentada por noites de insônia. Como sei que não mais, sussurrou João.
O conflito culminou numa noite chuvosa no Mirador da Graça, onde Lisboa se estendia como um mar de luzes. Eu te implorei por tudo, mas agora imploro por verdade absoluta, disse João, voz quebrada. António caiu de joelhos, eu juro. Você é meu tudo. Sem mais sombras. O perdão veio devagar, sendo-se em terapia conjunta num consultório discreto no Príncipe Real, onde um psicólogo LGBTQ+ desfiava novelos de trauma. O amor não é perfeito, é persistente, guiava ele. Sessões revelavam camadas, o medo de abandono de João, enraizado na rejeição familiar, a culpa de António por privilégios não merecidos. Aos poucos, riam das vulnerabilidades, transformando dor em laços mais fortes. Externamente, o mundo testava. Uma ONG de direitos gays convidou-os para palestrar numa conferência em Porto, sobre amor além das classes. Relutantes, aceitaram, João ilustrando slides com corações partidos remendados, António contando sua jornada do armário ao tribunal. A plateia aplaudiu, mas atas online revidaram, falsa propaganda. Rico compreende simpatia. Ainda assim, mensagens de apoio inundaram, jovens gays de Faro Braga, inspirados. A família evoluiu em ondas. Ana visitou Lisboa, trazendo Dona Maria para um almoço tenso numa tasca do Alfama. Ele parece bom para você, admitiu a mãe, provando sardinha assada com hesitação. O pai demorou mais, mas uma carta chegou, se te faz feliz, tolero. Não era abraço, mas trégua. João chorou nos braços de António, estamos vencendo. Mas o clímax se aproximava com uma ameaça final. O ex de António, o artista falido, ressurgiu, viciado em dívidas, exigindo sua parte da fortuna, ameaçando expor mentiras antigas. Ele invadiu a oficina, bêbado e agressivo, você me largou por esse novato. Eu mereço. Uma briga física eclodiu, ferramentas voando, até polícia chegar. António, algemado brevemente, foi solto sem charges, mas o escândalo reacendeu mídia, violência no paraíso gay milionário. João, ao saber, correu para a delegacia, abraçando-o sob flashes de câmaras, eu fico. Sempre. O ex foi preso por extorsão, Tomás testemunhando contra ele. A crise purificou, sem mais fantasmas do passado, eles emergiram mais fortes, planejando um futuro, talvez uma casa em Sintra, com ateliê para João e oficina expandida. O outono cedia ao inverno, e com ele, uma calmaria. Numa noite estrelada no castelo de São Jorge, eles renovaram votos informais, fada ao fundo, pelo amor que imploramos e conquistamos. Lisboa, eterna guardiã de segredos, sorria. O inverno de Lisboa envolvia a cidade em um abraço gélido, o vento do norte sussurrando promessas de renovação pelas ruas adornadas com luzes natalinas. João e António, agora inabaláveis após as tormentas, caminhavam pelo Natal iluminado da Baixa, mãos entrelaçadas contra o frio. A herança estava segura, o ex neutralizado, e o amor, outrora uma súplica desesperada, florescer em raízes profundas, resistentes como os sobreiros da serra. Mas o verdadeiro teste veio sutil, não em tribunais ou brigas, mas no cotidiano. João recebeu uma oferta, ilustrar um livro sobre histórias LGBTQ+ portuguesas, financiado pela UE, exigindo viagens a Évora e Évora. É o sonho, disse ele, animado, mas hesitante. E nós? Distância após tudo. António, limpando graxa das unhas, sorriu, vá. Eu te espero. Amor não é gaiola. Era lição aprendida, confiança, não posse. A família de João completava arco. Dona Maria, impulsionada por Ana, visitou Sintra pela primeira vez, os olhos arregalados perante o palácio. É como um conto de fadas, murmurou ela, tocando tapeçarias. Ao jantar, com bacalhau à brasa e vinho maduro, conversas fluíram, eu fui cega, admitiu ela. Pelo medo de perder você. O pai juntou-se via videochamada, voz rouca, cuide dele, António. Ou eu mesmo conserto você. Risos romperam o gelo, um Natal unido em Coimbra, com presentes modestos e abraços longos. António, por sua vez, expandia a oficina, agora um hub para jovens LGBTQ+ aprendizes, consertando carros e vidas. Graças a você, disse a João, num workshop lotado de risos. A mídia, outrora venenosa, virava aliada, um documentário sobre amor milionário em Lisboa, focando resiliência, não escândalo. Tomás, creditado como consultor, sorria nas sombras, redenção tem gosto bom. BCN God final veio na primavera, flores de jacarandá tingindo Lisboa de roxo. João, de volta da turnê, propôs algo ousado, adotar um cachorro resgatado de uma praia do Estoril, um vira-lata com olhos suplicantes como os seus no início. Nossa família começa assim, disse, ajoelhando na areia.
António, emocionado, aceitou, sim. Imploramos juntos agora. O casamento, não civil, mas uma celebração privada no Jardim Botânico de Lisboa, reuniu todos, família, amigos, até Tomás como convidado relutante. Sob uma pérgola de glicínias, votos ecoaram. Eu implorei por você, mas você me deu o mundo, disse João. E eu escondi, mas você me encontrou, respondeu António. Beijos aplaudidos, fado suave ao fundo, o Tejo brilhando como bênção. Anos depois, em Sintra, com o cachorro dormindo aos pés, eles olhavam o horizonte. João ilustrava best-sellers, António liderava a ONGS. Preconceitos persistiam, olhares em ruas, debates nacionais, mas eles superavam, um abraço por vez. Nossa história é GCN, brincava João, cheia de curvas e friadas bruscas. António ria, mas sempre para frente. Lisboa, com suas colinas eternas, guardava seu segredo milionário, não de ouro, mas de amor conquistado. E assim, o rapaz que implorara e o mecânico que escondera de si um tapete de esperança, fio por fio, para um futuro sem véus.